Este canal é patrocinado por La Gisela, Moda com Propósito, na qual o objetivo é vestir o maior número de mulheres, independente de idade, estilo ou biotipo. Todos os tamanhos e muita variedade, com muito bom gosto para você, mulher. Hello, alquimista! Como vocês estão? Começamos aqui mais um episódio do Alquimia Videocast. E para quem está chegando agora e não me conhece ainda, eu sou Ellen Lourenço e estou aqui para compartilhar com vocês uma história sensacional. Diria que é uma história heróica, né? Antes de apresentar e trazer o meu convidado, gostaria de fazer aquele famoso pedido, né, gente? Você já sabe, você está no YouTube, tem o botãozinho ali do se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu comentário e compartilha com as amigas, com os amigos, com os inimigos também. Enfim, então para você que está chegando agora, deixa seu famoso like e quero apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, ele que é um empresário visionário, esposo, verdadeiro herói, né? Diria que o fundador aí, para quem não... Você já foi aquela pessoa que pediu pizza e de repente chegou um super-herói na sua porta para te entregar a pizza? Se isso não aconteceu na sua casa, calma, fica até o final desse episódio que você vai ver como que um super-herói pode entregar pizza na porta da sua casa. Porque hoje o nosso convidado é sobre realmente o empreendedor que teve a iniciativa de criar algo que eu não sei vocês, gente, mas eu achei assim, uma ideia surreal e fascinante. Imagina a gente que pede pizza, que já é uma diversão familiar, né? Que é aquele dia da pizza. Mas aí, de repente, chega um herói na porta da minha casa e entrega a pizza. Como que é isso, né, gente? Estou com ele aqui, Caio Poffo, fundador do Heróis da Pizza. Ellen, primeiramente, obrigado, né? Obrigado pelo convite. E hoje vamos compartilhar aí algumas coisinhas para o pessoal saber. Exatamente, principalmente como que recebe pizza de herói em casa, né? Com certeza. Realmente, assim, eu sempre falo, né, no mundo dos negócios, que nada como a gente conseguir ativar aquela memória afetiva, né? Uhum. Então, a gente, nessas horas, a gente nunca é adulto, né? A gente sempre ativa o lado criança nosso, e eu acho bem legal o projeto do Caio. Eu vou estar aqui direcionando essa história, né, essa entrevista, para realmente compartilhar com vocês um pouquinho do case de sucesso dele, e como que foi toda a trajetória, porque quem vê, eu sempre falo que por trás de uma grande empresa existe um grande empresário e um ser humano, né, gente, que teve a coragem, a iniciativa de idealizar um projeto tão bonito que faz tantas crianças e adultos felizes, né? Com certeza. Vejo pelos projetos, ainda não tive a oportunidade de visitar, mas a partir de agora, com certeza eu já vou bater meu ponto lá no Heróis da Pizza para conhecer a casa, mas estou muito feliz de poder te entrevistar, tá, Caio? Primeiramente, porque assim, cumpre-se o nosso propósito aqui no Alquimia, que é compartilhar histórias, né? Eu sempre falo que a minha história é escola para alguém. Hoje quero aprender com a sua história, aprender um pouquinho com você, porque no mundo do empreendedorismo é sobre isso, né? É sobre o que eu posso aprender com a jornada do próximo. Então, eu quero começar aqui fazendo aquela famosa pergunta de praxe, né? Quem é você? O que você faz? Onde que você nasceu? Filhos, papagaio, periquito? Conta um pouquinho assim, quem que é o Caio Poffo, né? Então, vamos lá. Meu nome é Caio Poffo, tenho 37 anos, nasci em Rio do Sul, mas moro em Camboriú desde os meus 3 anos, então já digo que sou de Camboriú, né? Hoje eu sou casado, tenho uma filha de 5 anos, Isabelle, um filho recém-nascido de 4 meses, Noah, e a minha esposa, Vanessa Poffo. Legal. E me fala uma coisa, Caio, assim, vamos começar um pouquinho da sua trajetória, lógico que assim, pais, né, como criança, onde que você cresceu, igual você trouxe ali 3 anos, chegou em Balneário e tal, mas eu ouvi um pouquinho da sua trajetória, que aos 14 anos você já começou a trabalhar, né? Isso, é meu primeiro... O que é um pouco natural dos homens, né, sempre começa uma jornada de trabalho bem cedo, mas conta um pouquinho pra nós sobre esse seu início, porque 14 anos, tipo assim, eu como mãe, eu falo que é uma criança, né? Conta pra nós. Olhando hoje, uma criança, de fato. Mas eu acho que primeiramente pela questão da educação, né? Meu pai sempre teve aquela questão que com 15 anos vai trabalhar para começar a ajudar em casa, mesmo não precisando de fato ajudar em casa, mas essa sempre foi a educação que ele deu, né? Ah, legal. Então, ali com 14 anos tive a oportunidade de começar a trabalhar de comim, né? Para quem não sabe, comim é auxiliar de garçom. Trabalhei 3 anos. E foi um emprego, assim, que eu adorava, era muito legal, porque era aquela correria e tal, aquele monte de gente. E ali, de fato, onde despertou muitos sonhos, assim, né? Porque restaurante era na beira da Avenida Atlântica, ali em Balneário Camboriú.
devia todo aquele pessoal passeando e tal, aqueles carrões, e ali a gente começa a sonhar, né? Com 14 anos é isso aí, tu sonha muito, né? Sonha Imagina, muito. né? É sempre aquela frase, né? Porque quando eu crescer que eu vou ser rico e tal. Eu lembro que eu tinha um primo e foi um dos primos, assim, que me viu que eu ia ser muito próspera. Porque ele falou assim, prima, quando você ficar rica, realmente é nessa idade, né? E conta um pouquinho pra nós, Caio, assim, lógico que o início foi ali aos 14, mas qual foi o momento, nesse período, em que foi uma virada de chave, que você tomou uma decisão de não parar mais de trabalhar? Porque acontece, né? Às vezes a gente inicia uma carreira no trabalho, não tem essa motivação toda. Então, o que foi o ponto para você que realmente motivou? E a gente sabe que nasce um pouquinho daí, olhando um pouquinho para sua trajetória, estar e ser o que é hoje. Então, conta para nós se foi nesse momento e em que momento que foi. Então, como eu sempre quis muito ter minhas coisas do meu jeito, né? Então, para isso é a gente mesmo, né? Então, para isso é a gente mesmo. Então, eu entendi isso bem cedo, que para eu ter o que eu quisesse, eu teria que conquistar aquilo, né? Então, por isso também de começar a trabalhar bem novo, né, com 14 anos, e dali para frente não parar mais, e em algum momento aqui para frente eu vou contar de estar em 2 empregos ao mesmo tempo para conseguir conquistar uma determinada situação. Então é isso aí, quando a gente quer conquistar... Qual que era o seu motivacional, assim, na época, assim, sua motivação? Porque, tá, a gente tem uns 14 anos, aí ganhar o dinheirinho, passear, e aqui 14 anos na minha cabeça, quem é mãe aí vai me entender, né? É tão jovem, a ponto de falar assim, porque a gente quando começa a trabalhar, existem os motivos das ambições ali, né? Ah, eu quero ganhar o meu dinheirinho, sair com a namorada, talvez o Caio até aos 14 anos já tinha conhecido a Vanessa, né? Vai saber. Não, ainda não. Mas existe um motivo, porque às vezes até o fato de ajudar em casa, ajudar a família, mas qual que era o seu motivador? Então, de início, assim, era sempre que tinha aquela questão. 15 anos vai começar a trabalhar, vai começar a trabalhar, vai começar a trabalhar. Mas tu perguntando agora, tem uma história. Eu lembro que eu saía do restaurante, sempre ali entre meia-noite e 2 da manhã, e bem pertinho tinha uma loja de calçados. E na época tinha um tênis, se eu não me engano, é Adidas TT. Olha. Desse tênis. De quando lançou esse tênis, e daí, cara, me apaixonei, queria ter o tênis. E daí eu juntei dinheiro, até lembro, quando eu fui comprar, meu pai foi comigo na loja ainda e comprei o tênis. Então isso é uma coisa assim, talvez o lado financeiro tenha sido minha primeira conquista, que era ter um tênis X, e para ter aquele ali foi no meu trabalho mesmo, né? Então dali para frente a gente entende que, cara, trabalhando dá para ter as coisas que sonha, né? Para se conquistar. É interessante você trazer isso, porque eu sempre falo para os empreendedores, na jornada deles, ter um motivacional, ter um motivador. Porque quando a gente tem algo que nos motiva, porque dinheiro é uma consequência de qualquer coisa, e dinheiro a gente consegue fazendo qualquer coisa, também qualquer tipo de trabalho. Mas quando você tem um motivador, que foi o seu caso, né? Pô, aos 14 anos eu olhei para um tênis e eu queria aquele tênis. E a partir do momento que você conquista um tênis, você começa a ver que às vezes já dá para uma calça, já dá para uma camisa, já dá para mais coisas. Porque eu comecei assim também. Eu comecei no mundo dos negócios, trabalhar com esses pequenos motivadores. Cara, meu sonho é sentar numa sorveteria, comprar e pagar com o meu dinheiro. Cara, sonho é sonho, não importa o tamanho. Então, isso é muito importante no início, eu acho que de qualquer carreira, independente se você está iniciando um empreendimento ou se você está iniciando um trabalho como você fez aos 14 anos, né? E conta um pouquinho para nós, Caio, porque assim, 14 anos, não tava, acho que nem o quê? Segundo grau? Os estudos. Sim, segundo grau. Pra falar assim, eu já estava trabalhando e nem estava na faculdade, né? Mas eu sei que você se formou em contabilidade, né? Então conta um pouquinho para nós aí como que foi evoluindo nesse processo de realmente, pô, eu trabalhava, aí entrei para a faculdade, eu sei que parece que você entrou para contabilidade, né? Como que foi esse processo de transição? O que acontece? Então, depois ali de trabalhar 3 anos de cominho, eu fui trabalhar no escritório de contabilidade. Comecei trabalhando de office boy e arquivista, então fazia meio período de office boy e meio período ficava no arquivo e às vezes fazendo inventário também. E daí nisso, como estava na profissão ali de escritório, daí tu começa a ver os outros cargos, né? E daí eu gostava bastante do departamento pessoal. É que quando a gente sai do terceirão, a gente é muito jovem, né? De fato é difícil a gente ter uma decisão do que a gente quer fazer para o resto da vida. Então, como naquele momento eu estava em escritório de contabilidade, eu acabei fazendo contabilidade, né?
Então, foi muito por isso, assim, muito pelo momento do profissional que eu estava sendo ali, né? Teve algum momento, assim, dentro dessa profissão e dessa experiência que te despertou algo? Porque, assim, uma coisa é quem está chegando agora, assistindo e conhecendo a história do Caio. Outra coisa é quem já conhece um pouquinho e sabe quem é o Caio por trás do grande empreendimento que é o Heróis da Pizza hoje, né? Então, eu queria trazer um pouquinho dentro dessas perguntas, dessa história, qual foi o momento do despertar realmente do empreendedorismo? Qual foi o processo que falou assim, cara, quero fazer isso aqui e vou aprender e ser o melhor nisso daqui? Quando foi o momento? Cara, o momento eu diria que desde criança, assim, porque eu sempre sonhei muito, assim, sempre me imaginei em várias situações. Então, o que faltava era chegar numa idade que pudesse fazer isso, né? Legal. Então, o que que acontece? Quando eu estava no escritório, depois eu fui para o departamento pessoal, é um setor que eu gostei bastante dentro da contabilidade, né? E 2 vezes eu tentei montar um escritório de contabilidade e não deu certo, né? Então, depois eu vi uma outra possibilidade, que era o quê? Eu queria empreender, mas não tinha dinheiro, né? Eu queria ter meu negócio, mas não tinha dinheiro. Então, eu comecei a pensar, que negócio que eu posso abrir sem dinheiro, né? Então, foi onde veio a ideia de abrir um delivery de pizza, Oh, que né? legal. Por quê? Porque eu podia todo dia comprar o estoque. Então, eu posso comprar hoje, vender hoje, comprar amanhã. Então, eu compro, vendo, compro, vendo, compro, vendo. Então, foi muito por isso, né? Primeiro, tentar imaginar, sem ter dinheiro, qual negócio poderia suportar isso, né? Então, ali eu cheguei à conclusão que seria um delivery de pizza. Que legal. É importante você trazer esse ponto de vista, porque realmente, quando eu comecei a empreender, eu costumo falar que você foi um empreendedor, você, né, na verdade, foi um empreendedor por oportunidade, né? Então, o fato, acho, da educação dos seus pais, de te mostrar que a partir dos 15 anos já se pode ir para o mercado, começar a trabalhar, isso é muito legal, que é orientações que eu não tive né, dos meus pais, mas é muito legal a gente trazer essa trajetória e esse preparo que você foi tendo com essa mentalidade de que, cara, eu posso abrir um negócio com o que eu tenho, fazendo o que eu posso, que é mais ou menos a sensação e a percepção que a gente tem. E isso é muito legal passar para os empreendedores, porque eu vejo muitas pessoas procrastinando em iniciar um projeto ou um negócio, porque, não vou fazer porque eu não tenho dinheiro, não vou fazer porque, né, e aí começa o famoso você que é por causa disso, é por causa daquilo, né, e isso é muito bom mostrar para as pessoas, dentro da sua trajetória, que é possível. E eu, na época que eu comecei, eu lembro que eu falava assim, cara, se você não tem condição de comprar o produto para vender, então você tem que vender para comprar. Eu era do tipo que fazia venda, pegava, recebia, ia lá, comprava e atendia a pessoa. Então, isso é muito legal, esse modelo, e é um modelo que muitas pessoas iniciam seus empreendimentos, né? Que é o famoso comprar lá um isopor, água, e ir para a praia vender, né? E isso é muito legal mostrar para as pessoas a simplicidade no início do empreendedorismo, né? E que quando você tem um desejo ardente, um motivo, você tem a humildade de iniciar da forma que pode, né? E isso a sua história mostra, é bem legal esse ponto de vista. Eu gostaria que você trouxesse, vamos aprofundar um pouquinho mais, descascar um pouquinho mais essa cebola, nesse sentido de que realmente, quais foram os desafios que você enfrentou, porque realmente, assim, tá que naquela época já não era tão difícil como eu vejo hoje o julgamento das pessoas em uma pessoa simples iniciar um empreendimento com poucos recursos. Eu vejo muito julgamento hoje em dia nisso, né? Eu acho que muitas pessoas olham assim, porque se vai empreender, vai iniciar um negócio, tem que estar bem, não inicia com pouco. Isso é uma personalidade que eu vejo muitas pessoas, porque a internet mostra-se muito, né? E naquela época já era mais simples no sentido de que, cara, vou começar com a caixa de isopor na praia vender água, né? Conta um pouquinho para nós se naquela época você enfrentava algum desses tipos de desafios e principalmente se sua família te apoiava ou não. Qual eram os desafios que você enfrentava naquele seu início, naquele seu começo, porque ainda muito jovem, né? Sim, então vamos lá. Apoio eu sempre tive, né? Naquela questão de, cara, vai atrás do teu sonho, né? Então isso sempre aconteceu. Disso eu não tenho o que questionar, né? Agora, contextualizando um pouquinho mais ali, quando eu comecei, eu continuei trabalhando na contabilidade, né? Legal. Então, por quê? Porque começando, eu não tinha certeza da receita, né? Que eu teria do faturamento. Então, até para manter o negócio inicialmente, eu continuei na contabilidade. Então, o que eu fazia? Eu ia para a contabilidade às 8 horas da manhã, ficava até o meio-dia, né? Lembra que eu falei ali que eu precisava comprar todo dia?
Então eu saía da contabilidade meio-dia, ia para os mercadões, né, que tem esses mercadões, na época já tinha também. Então ao meio-dia eu ia fazer a compra, eu já almoçava uma coxinha no mercadão, ia até a pizzaria, descarregava a mercadoria, voltava 1h30 para o escritório. Daí quando dava 6 horas da tarde, voltava para a pizzaria para abrir a pizzaria, daí ficava ali até 1h da manhã, tinha questão, fechava meia-noite, né, os pedidos, então ficava ali até 1h da manhã para organizar tudo, limpado, ia para casa, tomar banho, dormir, e no outro dia de novo a mesma rotina. Então assim eu fiquei por 3, 4 meses nessa rotina dupla, né? E na época, hoje minha esposa, minha namorada também trabalhava em farmácia, também me ajudava nesse mesmo sentido, né? Ela saía da farmácia, ela atendia telefone junto, então a gente era namorado, mas já era muito cúmplice ali, né? Já visualizando um futuro. E tu falou antes ali na tua fala a questão da venda, né? Isso é algo muito legal, porque quando eu fui abrir Heróis da Pizza, a pergunta que eu fazia para mim mesmo era: como eu vou vender o meu produto? Então esse era o foco principal, né? Como eu vou vender meu produto? Então dentro disso, pensando muito, que surgiu a ideia da Heróis da Pizza, que era o que? Eu me vestia de Batman, ia para a sinaleira, entregava panfleto, a família toda ajudava a divulgar. Dentro disso aí se gerava o que? A curiosidade. Né? Então as pessoas ficavam curiosas, pô, vai ter uma pizzaria que vai entregar de herói e tal. Então nisso elas compravam, né? Porque elas queriam ter essa experiência. Então, a minha ideia inicial, mesmo sem ter experiência de nada, digamos assim, mas era muito forte já dentro do meu eu, é como eu vou vender meu produto. Então, por isso que surgiu a ideia de fazer uma pizzaria de super-herói, por isso que surgiu na época, a caixa era toda temática de herói, o cardápio era todo o nome de herói, então isso era muito forte. E depois disso, era atender bem o produto ser bom, né? Mas a ideia, o foco inicial era primeiro como vender meu produto, porque eu vejo muito hoje, muita gente se preocupa em fazer uma mega estrutura, né, muito bistrôs que, voltando para o meu segmento, né, tem bistrô que tu vai que a comida é maravilhosa, só que às vezes fecha. Por quê? Porque faltou focar na venda, né? Exatamente. É um ponto bem importante você trazer, e fica a dica aí para os empreendedores, e hoje é uma realidade que eu coloco aqui, eu sou do tipo que escrevo na parede, eu sempre falo para as pessoas, você tem que estar 80% na venda e 20% no operacional. E a maioria das pessoas que abrem um negócio, eles ficam 80% no operacional e 20% na venda. Eles não põem a maior energia na venda, eles põem a maior energia em deixar o estúdio bonito, deixar a pizzaria bonita, deixar tudo muito lindo, a comida boa, né? Mas esquece que a energia ela tem que estar sempre Eu lá. diria que de começo é 100% em tudo. É 100% do operacional, é 100% na venda, é 100% no processo, na gestão, é 100% em tudo. Isso é verdade, Caio. Assim, realmente, dentro desse ponto de vista, a gente tem que se desdobrar. E eu gostaria até aproveitar essa oportunidade para você abrir um pouquinho nesse sentido de como que você fazia para se desdobrar entre o tradicional e o seu empreendimento, porque a gente sabe que empreender é você cuidar de todas as áreas do seu negócio, desde a venda, a administração, marketing, ao separar a pessoa física da abençoada pessoa jurídica, entre muitas outras etapas que a gente sabe que existe no processo. Só que no final das contas, o que sustenta e o que vai fazer o sucesso de qualquer negócio, que inclusive você colocou isso muito bem, qual vai ser a minha estratégia de venda para eu literalmente vender o meu negócio? É literalmente a venda, né? Então, assim, a gente sabe que quando uma pessoa ela idealiza um projeto, e você trouxe isso muito bem no sentido de que desde quando eu era criança. Então, Heróis da Pizza, inconscientemente ou conscientemente, já existia dentro de você. Já era de você. Já estava, vamos colocar assim, escrito nas estrelas, né? Mas já tinha um chamado, já tinha um negócio ali. Então, quando a gente tem algo que a gente está atendendo como propósito, como essência, algo que a gente acredita desde lá pequenininho, a gente não tem muita dificuldade de administrar. Eu não tenho muita dificuldade de criar ideias e administrar o meu negócio. A dificuldade está em como eu vou explicar isso e vender esse meu sentimento para as pessoas. Como que eu vou fazer as pessoas entender aquilo que eu entendi desde que eu era pequenininho. Então, acho que a dificuldade do empreendedor está em realmente vender uma coisa que já é dele, uma coisa que está dentro dele, uma coisa que cresceu ou nasceu, talvez, com essa pessoa. E a gente fala muito de propósito, né? Sobre isso, que é o famoso... Por que você faz o que você faz e não o quê? Não é a pizza.
é sobre o Caio, se a gente for parar para pensar, Sim. entendeu? Se a gente for trazer uma analogia e dentro das perguntas que eu preparei para o Caio e dentro desse episódio, eu quero mostrar a importância para vocês de que qualquer negócio por trás de uma caneca, por trás do Heróis da Pizza, existe uma pessoa com propósito que fez o que fez porque tem um porquê. E esse é o mais legal. Eu acho que a fantasia vendeu para as pessoas o propósito. Por que o Caio tá ali fazer... Cara, nossa, mas por que herói? Por que a fantasia? Por que dessa forma? E eu acho que isso impacta mais as pessoas. E os negócios, eu acho que tá muito... Acho não, né? Tá relacionado, é sobre isso. É sobre as pessoas querem saber o porquê fazemos o que fazemos, não o quê. O que é a consequência. O que é eu comer uma boa pizza, ter um bom atendimento, porque eu estou num local que foi idealizado por um garotinho, né, que por trás de um adulto tem uma criança. Sim, sempre. Não, eu falo que sentado nessa cadeira aqui tem uma criança, ali tem outra criança. Tem, com Acredita, certeza. você está assistindo e aí tem uma criança nos assistindo. E isso é muito legal. Trazer isso para o mundo dos negócios que é o mais difícil. E você conseguiu fazer isso. Conta um pouquinho para nós, Caio, nesse processo, assim, igual você fala, a família apoiou, né, você foi com a sua coragem ali, muito pela sua idade, eu acredito que em muitos momentos foi fazendo muito na fé, porque a gente é inocente, né, quando é muito jovem. A gente ainda não viveu muitas experiências a ponto de viver frustrações que nos trava. Então, era ainda um jovem com poucas frustrações a ponto de temer, né, a iniciativa de fazer algo. Mas você teria alguma história em algum momento que você gostaria de compartilhar que foi frustrante para você? Você falou, cara, eu era jovem, foi uma frustração, mas essa frustração me levou por um próximo patamar. A primeira frustração foi, se eu não estou enganado, com uns 4 meses de delivery, isso bem no início mesmo, era em julho, um sábado de pagamento de salário que eu fui assaltado. Né, que eu fui assaltado. Então ali eu o assalto, ri, gente, mas... o assalto acho que foi umas 10h30 da noite, 11 horas da noite, levaram todo o dinheiro, levaram o notebook e tal, e como era muito começo ainda, eu ainda nem tirava salário de lá, né? Eu lembro que eu tive que pegar dinheiro emprestado para no outro dia comprar mercadoria para produzir de novo para vender no domingo, né? Então ali foi uma primeira dificuldade, assim, né? Ali foi uma primeira dificuldade, porque com certeza não estava no planejamento, né? Geralmente, assim, jovem, né? Qual foi a sua reação no sentido de atitude, assim? Porque eu também já fui furtada, assim, assaltada a ponto de ter prejuízos também. Eu sei um pouco esse sentimento. Mas eu acho que, assim, você era muito jovem, é recente, assim, sabe? Conta pra nós, porque, assim, a gente sabe que no mundo do empreendedorismo, eu acho que esse é o objetivo aqui, não é o que acontece, é o que a gente faz com o que acontece. Conta um pouquinho como foi a sua atitude, porque para olhar hoje, você, né, você poderia ter N motivos para desistir, se manter na contabilidade e falar, isso não é para mim, não era para ser, mas o que foi o comportamento que você teve diante de uma situação como essa que te fez continuar? É que assim, ó, para mim, é tudo muito natural, porque a minha mentalidade já é de empreendedor, né? Eu tenho meus objetivos e... já passei tanta dificuldade, mas não sei, para mim é natural o consertar, digamos assim, né? O consertar é natural, né? Até porque eu também costumo dizer que quando a gente planeja algo e não dá certo, muitas vezes não é porque a gente errou no planejamento, que se a gente planeja e faz algo, é porque o planejamento dizia que ia ser o certo. Mas a gente só sabe se é o certo depois que ele acontece, né? Então tá na velocidade que a gente conserta isso. Então, quando aconteceu a situação do assalto, cara, é aquela coisa, tá tudo certo, amanhã é mais um dia, né? amanhã é mais um dia, vamos lá, vamos dar um jeito de comprar mercadoria, vamos cozinhar tudo, picar, ralar e vamos abrir. Não tem opção. É legal você falar isso, Kai, porque assim, gente, se vocês começarem a olhar a trajetória de muitos empreendedores e existe a personalidade das pessoas que levam tudo pro positivo, recupera. Foi a minha reação também quando eu fui assaltada a primeira vez, assim, que levaram da parte profissional. Aí eu falei, não, dinheiro recupera, né? Essas coisas recupera, é uma mentalidade positiva. Como aqueles que realmente acabou o mundo, acabou tudo, não tem mais o que fazer e parte mais para uma tendência em querer desistir. Então, é muito importante você
nós, né, todos nós se atentar à nossa mentalidade, aos nossos comportamentos, o que mostra que você teve uma educação muito boa e uma ambiência familiar muito boa. Muitos não têm, às vezes, essa oportunidade de ter uma ambiência e um ambiente, né, que favorece a realmente manter sempre uma mentalidade positiva. E isso é um dos desafios que eu vejo muitos empreendedores enfrentando. Né, assim, no sentido de como fazer, tem algum ritual, assim, alguma coisa que Caio diria para esses empreendedores para sempre manter uma mentalidade positiva? O que eu acho, tá? Eu acho que a vida, ela é feita todo dia da mesma coisa, de problema, né? Todo dia a gente tem um problema novo para resolver, todo dia a gente vai ter problema. Claro que a gente tem que ter força para saber passar por esse problema, né? E sim, ter uma mente positiva para conseguir lidar da melhor forma. Porque, querendo ou não, no final, a nossa reação é opcional, né? A nossa reação, como a gente vai lidar com aquilo, é uma opção, né? É uma escolha, né? De fato, é uma escolha, né? Claro, salvo algumas exceções, existem situações realmente que às vezes são bem difíceis, né? Talvez levando mais para o lado da saúde, digamos assim. Mas tirando o lado da saúde, eu acho que tudo é uma questão de escolha e, de fato, saber que ou vai ter que recomeçar, ou vai ter que lidar com aquilo. Mas é muito isso, assim, eu acho, né? Claro, isso dito dentro do que eu passei até agora, né? Dentro do que eu passei até agora, então essa é a postura. Ainda complemento, ver os podcasts, escutar os podcasts, histórias e cases como o do Caio, gente. Ajuda muito. Caio, conta uma coisa que você falou, assim, que tudo iniciou ali com uma fantasia no semáforo, né? Eu fui lá entregar a pizza e tudo mais. Mas e o nome Heróis da Pizza? Como que foi essa? Porque, assim, a gente sabe que criar uma marca, uma identidade, inspirar as pessoas em realmente bater o olho e identificar o que é e para que serve, requer todo um trabalho. Pode ter sido igual as pessoas me perguntam, a gente estava falando dos bastidores sobre a alquimia, né? O nosso nome. Sei lá, vi uma série e tal, alguma coisa. Só que assim, existe uma historinha por trás do nome Heróis da Pizza? Então, primeiro o que acontece? Eu sempre percebi a questão familiar, que a criança ela tem muita decisão, né? Ela tem muita decisão no âmbito familiar. Então, dito isso, eu pensava que eu tinha que abrir um negócio, pensando em venda, mas que se eu conseguisse mesclar com a criança e ela pudesse, de certa forma, ser um decisor ali, né, no momento da compra, eu sempre seria uma opção, eu estaria no jogo, né? Então, partiu muito por isso. Essa sempre era a ideia, né? O que nome que eu vou decidir, como vai ser. E eu sempre tive uma coisa comigo também, muito de sair perguntando para as pessoas, isso aqui, o que tu acha? Isso aqui, o que tu acha? Isso aqui, o que tu acha? Então, foi muito dentro disso, assim, sabe? Sempre de perguntando e até que surgiu isso, né? Até que surgiu a questão de herói. Não sou, assim, aquele cara super fã de quadrinhos, nada disso, é uma pessoa normal, que alguns filmes de herói eu vejo, alguns não, mas era muito pela questão do negócio mesmo, né? Como posicionamento, assim. Legal. Sempre pensando em venda, não existe, assim, um grande motivo, né, para ser super-heróis. Gente, vocês entenderam o curso que o Caio deu para vocês agora sobre persona? Então, assim, realmente, você iniciar um projeto e um negócio pensando qual vai ser o meu público, né? Quem que eu quero atender? Qual é a pessoa que realmente vai desejar esse produto que eu estou preparando com tanto carinho que a gente que é empreendedor, para nós que somos empreendedores, tudo que a gente faz com muito amor e propósito, né? Mas a gente faz também pensando em como que o público vai reagir, o que o público quer, né? Como que o público quer isso. E isso é muito legal, você ter pensado em realmente no ambiente familiar, onde a criança, mãe, compra a pizza do Heróis... Não é compra pizza, né? Compra o Heróis da Pizza, né? Isso. Porque eu fico imaginando as crianças em casa, né? Mãe, compra Heróis da Pizza. Então, isso é muito legal. Eu reconheço, tá, Caio? Realmente, assim, uma memória, ativa uma memória olfativa muito legal na gente, porque eu conheço um pouquinho da história ali, olhando pelo Instagram. Gente, eu vou colocar aqui a descrição para vocês no Instagram. E é muito convidativo. No sentido de querer ir com a família, se não tem criança, faz filho para levar. É tipo isso, né? Mas vamos lá, Caio, quero saber mais, assim, sobre esses Heróis da Pizza, né? E me fala uma coisa, Caio, como que você administra, não vamos falar só do início, né? Porque
passado, presente e futuro, né? Isso. Mas como que você administra os riscos, as dificuldades dos seus empreendimentos? Porque assim, primeiro começou com um delivery, aí depois abriu mais uma loja. Como que foi esse processo, assim, que você foi expandindo os seus negócios? E quando a gente fala de risco, medo, nossa, mais uma loja, o que foi te levando a essa expansão? Então, o conselho, eu não sei dizer agora se é bom ou ruim, porque eu sou muito, assim, do vai dar certo. Eu vou fazer, vai dar certo, então não sou um cara, assim, que faço grandes planejamentos, grandes estudos, né? Eu sou muito intuitivo na questão do que eu acho, né? Então, eu comecei com o delivery, depois abri o segundo delivery, depois fui abrir o primeiro rodízio. Né, até se puder contar a história rapidinho. Como foi o processo do tempo, assim, do delivery? Quanto tempo foi? O delivery o primeiro foi 2011 e o rodízio 2017. Ah, tá. E o rodízio 2017. Então, o que eu fiz? Depois. Eu fui abrir um rodízio, uma sala de 700 metros quadrados, que é grande, né? É grande. E na época eu passei o ponto que eu tinha de um delivery, né? Por 100 mil reais. Então, eu tirei o nome e passei o ponto por 100 mil com tudo dentro. Ali eu comecei o rodízio. Só que com 100 mil eu jamais iria conseguir reformar uma sala e montar ele, né? E até meu pai e meu sogro mal dormiu de preocupação, né? Falei, não, mas o banco vai me ajudar, o banco vai emprestar. E eu fui 3 vezes recusado na Caixa, né, para um empréstimo, até porque o que eu ganhava com o delivery, na época, talvez não pagaria a parcela do empréstimo, né? Do valor que eu precisava. Como eu fui recusado 3 vezes, eu fui lá, insisti, mostrava projeto e o pessoal da Caixa confiava muito no meu projeto. E eles me ajudaram demais, conseguiram uma reunião com o superintendente da Caixa. E ele veio. E quando ele veio, eu liguei pro empreiteiro e falei, cara, tu enche de gente aí trabalhando, que aí tá minha chance, cara. Senão eu tô morto, já acabou Heróis da Pizza aí, né? E acabou pra mim e pra ti. Legal. E daí levei lá o superintendente da Caixa, fiz todo um tour, expliquei sobre que seria um rodízio de pizza temático, com super-herói atendendo, que ia ter todo aquele marketing feito espontâneo pelo cliente, que ele ia bater foto e divulgar nas redes sociais e tal. E fui falando, ele, um senhor já, estava para se aposentar, não falou nada. Eu lembro que chegou no final, ele, eu posso falar? Falei, com certeza, eu quero ouvir, né? Ele, olha, eu tive praticamente uma aula de empreendedorismo hoje, porque é muito legal ver tua vontade, o teu entusiasmo no que tu conta, no que tu fala, e eu consigo acreditar no teu projeto só através do que tu tá falando. Assim, ó, vou fazer uma reunião lá e vou te liberar 750 mil. E dele me liberou 750 mil e acabou. Pela segunda vez acabou o dinheiro e não estava pronto, né? Daí eu peguei com meu sogro na época, 250 mil emprestado, e foi já para 1 milhão e 100 e acabou de novo. O dinheiro estava em 1 milhão e 100, não tinha acabado a loja ainda. E porque a gente vai fazendo e vai vendo oportunidade de melhoria. Né? Então eu quero uma coisa mais aqui, uma coisa mais ali e tal, vai surgindo, vai ampliando, né? Só que nisso criou corpo e começou a gerar aquele burburinho, né, na cidade. Então onde eu falo que foi Deus, assim, porque foi impressionante o que aconteceu dali pra frente. Eu fui nos fornecedores e eles começaram a fazer em 12 vezes no boleto. Não, tu pode ir pegando e a gente vai fazendo boleto. Algo que tu não vê acontecer, de fato, né? Tu não vê acontecer, e foi assim. Só que chegou um ponto que já os boletos, né, iniciando ali os vencimentos dos boletos, eu já tinha contratado toda uma equipe e precisei abrir, mesmo sem estar 100% a loja pronta, né? Cara, daí eu abri, as coisas foram acontecendo. O que é bom falar também, que a primeira vez que eu abri o delivery, eu lembro que os 2 primeiros dias, praticamente todas as pizzas queimaram, assim. Nossa. Porque foi uma demanda muito acima do esperado, e o importante, até dando um gancho ao que eu falei antes, não é o errar, o que tu faz depois, né? Então, pô, no outro dia eu e a Vanessa, a gente pegou todas as comandas e ligou para todos os clientes um por um para pedir desculpa, dizer que a gente estava começando, que a gente iria melhorar e que não eram para eles desistirem da gente. Né? Que legal. Então isso a gente fez com todos os clientes ali nos primeiros dias, e no rodízio meio que não foi diferente. Porque eu não tinha experiência com rodízio, né? Então aconteceu um monte de coisa errada, só que aquilo, né? Ter a percepção e arrumar rápido, né? Exato. Então isso é fundamental, né? Claro que tu errar um problema, né? Mas um problema maior é tu não corrigir. Então aquilo ali foi muito importante, assim, arrumar rápido, e estamos aí hoje, né? Com 4 lojas. Assim, é legal mostrar essa coragem que vocês tiveram
Quando eu iniciei no digital, eu sempre falava para as pessoas assim, posta e sai correndo. Antes feito que perfeito. Porque muitos se travavam pelo, nossa, não, mas calma, mas não ficou bom e nunca vai estar bom numa percepção ótica pessoal. Porque se eu estou aqui fazendo uma filmagem para... É igual o Caio montando tudo ali, ele sempre vai olhar e sempre vai querer melhorar, porque você é dono daquilo, né? A sua visão, a sua ótica é completamente diferente. Quem está de fora, às vezes, chegando, fala assim, mas está tudo muito incrível. Ele, não, mas calma aí que ainda não está perfeito, porque isso é natural do ser humano, né? E isso é muito bom, ter esse olhar no sentido de que, cara, o importante é acreditar, ter clareza, que eu acho que você mostrou isso muito bem, no sentido de que, cara, você vendeu isso pro superintendente da Caixa, no sentido de que, cara, pega a minha visão, eu já consegui enxergar, você fecha o olho e você já vê aquele rodízio, aquela pizzaria, mas isso não evita que os percalços vêm, que os desafios vêm, que os erros são cometidos, porque isso vem exatamente para lapidar, né? É assim que Sim. a gente vai se lapidando. Eu acredito muito que foram esses pequenos erros que foi fazendo com que você, junto com a sua equipe, com tudo, foi chegando até onde está chegando. E a gente consegue imaginar para onde que vai, sempre tendo essa percepção de que, cara, vamos fazer, sempre buscar dar o nosso melhor, mas o importante é fazer sem se preocupar em realmente errar. Porque errar faz parte, só não pode persistir. E Sim. aí vocês fizeram isso muito bem, administraram isso muito bem, faz parte. Sabe uma frase que eu aprendi que eu uso muito? Calma, é assim mesmo. Toda vez que acontecia alguma coisa, eu respirava fundo e falava, calma, Ellen, é assim mesmo, continua. Olha, aí é aquela pergunta que você tem que se fazer, né? Por que aconteceu? O que eu preciso fazer com isso que aconteceu? Qual que é o que eu preciso ajustar? Porque é assim que você vai medindo as coisas, né? O que não pode é continuar acontecendo, porque a gente de fato precisa aprender, né? Exatamente. Até complementando um pouco, quando eu abri o rodízio, era só eu e a Vanessa que cuidávamos de tudo, assim, né? Então, o que acontecia? Tinha um período ali que a gente ficava até 3, 4, 5 da manhã, e 10 horas da manhã estava ali, 3, 4, 5 da manhã, 10 horas da manhã, 10 horas da manhã já estava ali. Então, foi ali que eu comecei a perceber, não digo nem necessidade, mas a obrigação de profissionalizar e eu me moldar, né? Porque eu fui para o mundo dos negócios sem nunca... Minha família não veio dos negócios, né? Então, eu aprendi na pele, né? Eu aprendi tudo no dia a dia ali, fui me moldando, né? Então, ali que eu comecei a entender mais, sobre processos, sobre gestão, sobre pessoas, sobre liderança, sobre cultura. Então, foi a partir dali que eu de fato me transformei, transformei um negócio, né, para ele poder ser autossustentável, para poder crescer, para poder ter liberdade, para poder expandir, né? Então, cara, dali para frente foi criado muita coisa, né? Até hoje lá no escritório eu tenho um diretor financeiro, tenho um diretor de marketing, tenho um diretora de RH, tenho compras, e é engraçado que até uma coisa que eu vou trazer aqui que eles falam, que eles falam assim, Caio engana todo mundo certinho, que ele diz que é tudo facinho, e chega na hora, diz que tipo assim, eles falam, a gente não imagina quando vem trabalhar aqui, que tu pensa, tá, uma pizzaria, mas não imagina que é tanta coisa, né? Por quê? Porque hoje é tudo muito bem detalhado, tem manual para a situação A, tem manual para a situação B, tem manual para contratação, tem toda a questão de cultura, treinamento para cultura, tem o coordenador geral do atendimento, coordenador geral de cozinha. Então, hoje a empresa ela tem um organograma, e dentro do organograma, o seu fluxograma hoje bem desenhado, né? Isso é importante, né? Porque é aquilo, tinha a fase do erro, né, que era o abrir e não ter o conhecimento, mas existe o depois, que é tu ter que correr atrás e se moldar, que é onde eu acho que hoje tá os maiores problemas, porque o brasileiro em si, a gente é um povo sonhador, um povo que quer e que tenta e arrisca, de fato isso acontece, então a minha história é igual de todo mundo, a gente arrisca, mas talvez um pouquinho da diferença vem no depois. Né, na pessoa olhar para dentro, esquecer um pouco, abrir mão de muita coisa por um momento, né, porque eu abri mão de bastante coisa no período da pizzaria, de não sair final de semana, dizer não para todo aniversário, não para todo convite de casamento, não para toda convidada para ir para tudo, né, para estar todo dia ali, perdi amigos, inclusive com isso, porque só dizia não, né, então até o ciclo de amizade mudou um pouco,
porque eu entendia que, cara, hoje aconteceu errado, eu preciso melhorar. Então, por exemplo, receita, né? Pô, eu nunca cozinhei na minha vida. E na pizzaria eu precisei virar cozinheiro durante um período, né? Então eu escrevi todas as receitas, fiz todos os processos disso, toda ficha técnica, manual, coisas que eu não tinha acesso. Só que a gente tem que perceber a necessidade, né? Porque quando a gente está no negócio, as coisas dão erradas e às vezes a gente fica naquela, deu errado, né? Só que a gente precisa olhar a situação sempre por uma ótica diferente, né? E muitas coisas nem os olhos não conseguem enxergar, né? Então a gente precisa mudar, né? A verdade é isso, não tá dando certo, precisa mudar. E eu sempre fui assim, eu sempre pensei, se não tá dando certo, preciso mudar. Então uma coisa que eu faço muito é testar. De repente eu chego lá, eles dizem que eu sou doido, assim, né? Não tô contente com algo, vamos mudar tudo. Se não deu certo, volta. Ou se não, muda de novo. O importante é pensar que o fluxo é para frente, né? Legal. O fluxo é para frente. É legal isso que você está falando, porque assim, quem conhece o nosso trabalho sabe que a gente gosta de sempre compartilhar histórias. Porque eu sempre fui uma pessoa assim, eu quero ser a mais burra da mesa. Eu sou o tipo de pessoa assim, que quando eu aprendi que eu tinha que estar perto de pessoas em que realmente iam me ensinar, iam me agregar coisas que iam me aproximar cada vez mais dos meus sonhos, era a minha opção de escolha. E você contando um pouquinho a sua história, está me trazendo uma reflexão no sentido em que muitas pessoas empreendem, e eu falo isso, eu empreendo já há mais de 12 anos, se eu não me engano, e não estudo empreendedorismo, né? Então, assim, infelizmente ainda não se tem uma faculdade que você chega e fala, eu quero me formar em empreendedorismo. E o Caio colocou na história dele aqui, foi muito bem colocado, no sentido de que essa necessidade de, cara, ter que estudar, ter que aprender, entender os processos, entender os recursos. Eu queria que você abrisse um pouquinho como foi esse processo desse aprendizado e os recursos que você utilizou, porque, de fato, empreender é um comportamento e são atitudes de pessoas que sempre estão ali, vou fazer, vou acontecer, e está sonhando, e às vezes até viajando na maionese, né, que eu sempre falo. Mas ser empresário, existe uma lacuna, né? Então, assim, eu sou empreendedor, caio aqui, case, né, de sucesso de empreendedorismo, mas existe o empresário junto desse empreendedor. Como que você administra esse empreendedor que é o vamos fazer, vamos acontecer e ainda vai ser herói, do empresário que tem essa preocupação de estudar, se desenvolver, entender os departamentos, treinar a equipe, criar cultura? Conta um pouquinho para nós esse seu processo e o quanto você coloca isso como importância. Tá, o que acontece? Primeiro que eu sempre penso assim, ó, quem que é o meu primeiro cliente? Sou eu mesmo, né? Show. A gente sempre tem que partir que o nosso primeiro cliente é a gente mesmo, porque o negócio, de fato, é o nosso reflexo, tá? Quando foi que eu entendi isso? Quando eu entendi isso, eu acredito que foi quando eu dei a maior virada de chave no meu negócio. Eu sempre fui um cara que eu corri muito atrás para saber como é que a marca tal faz para expandir, né? Como é que a marca tal faz isso, como é que faz aquilo, sempre corri muito atrás. Mas quando eu sentei um dia e parei para pensar e percebi que o que eu penso para o futuro do meu negócio está dentro da minha cabeça, eu parei para entender que aquele negócio está dentro da cabeça daquele dono, daquele empresário, daquele empreendedor, e o meu negócio está dentro da minha, né? Então, quando eu entendi que o primeiro cliente sou eu mesmo, que o meu sonho está dentro da minha cabeça, então não adianta eu querer saber muito como os outros fazem. Ótimo. Mas tentar entender o que eles fizeram, né? Tentar entender o que eles fizeram. Então, a partir disso aí, onde eu comecei a investir muito, contratei uma nutricionista, todo o nosso processo de cozinha, tudo com manual, ficha técnica, tudo muito bem feito. Eu tenho a RH, junto a gente desenvolveu todo o nosso material de cultura, de treinamento, tem o setor financeiro. Então, até porque eu sou um cara que eu delego muito, porque eu não gosto de fazer nada. Legal. Eu já parto disso aí. Um talento, viu? Não, é que assim, ó, eu sou a pessoa que faço, mas eu não gosto de fazer. Eu prefiro que as pessoas façam, porque elas precisam se desenvolver, né? Sim. E a gente só se desenvolve fazendo, né? Então, o que é fazer nada que eu digo é a parte operacional, né? Sim. A parte operacional realmente eu não gosto, eu gosto muito do estratégico. Então, o que acontece? Foi muito em cima disso, assim, né? De entender isso aí que eu falei pra ti agora.
Cara, e dito isso, é muita questão de processo mesmo, né? É o PPC, né? Pessoas, Processo, Cultura. Então, a partir disso aí, que eu entendi isso aí, cara, começou a chover demandas de materiais. E daí leva para o time, traz o time junto, pessoal, o caminho é por aqui, não é, vai desenhando. E hoje fica muito fácil, porque quem chega já tem algo construído, né? Então, primeiro que quem Já existe um fica, processo, né, primeiro que validado. quem fica entende o que é, né? Quem fica, quem está, entende o que é, entende onde ele está inserido, né? E a partir do momento que entra alguém novo, é muito fácil também de entender onde ela está e o que precisa ser feito. Por quê? Porque está tudo muito claro hoje no negócio, né? Legal. Se vocês prestarem atenção, eu sempre falo aqui que a gente tem dois tipos, a gente começa a empreender de duas formas, né? O empreendedorismo por necessidade e o empreendedorismo por oportunidade, né? E se vocês perceberem na fala do Caio, e dá para perceber pela sua história, que você foi um empreendedor por oportunidade. Então, você sempre acreditou que 1 mais 1 era 2 e que se você investisse tempo e energia naquilo, aquilo podia virar um negócio. E esse é um comportamento e é um ponto positivo desse perfil de empreendedores em realmente ter essa facilidade de delegar. O que é uma dificuldade do empreendedor por necessidade. Que ele inicia a empreender porque ele precisa empreender em alguma coisa por falta de oportunidades de trabalho. Então, ele acaba aquela que pega a sacolinha, sai para a rua para vender para fazer dinheiro. Só que por necessidade, ele talvez permanece no empreendedorismo e isso se transforma numa oportunidade, porque ele pega a visão, porque ele aprende. Ou talvez ele para de empreender e volta para o tradicional porque ele atendeu a necessidade dele. Bom, já vendi o que eu queria vender, já paguei minha conta que eu tinha que pagar e está tudo certo. E isso é uma característica vendo pelo seu resultado, e eu coloco aqui para vocês, pegar essa dica para vocês, de que a importância de ter, ou de desenvolver. E que bom para quem já tem essa personalidade delegar. Porque tá aí realmente o grande, diria que o grande resultado dos negócios, né? Porque hoje eu sofro com isso, tá? Eu já quero aprender com o Caio. Ela vai ter um curso aí pra gente fazer uma escolinha, né? Mas é uma dificuldade, porque assim, eu tenho muita dificuldade, eu fico muito no operacional, sou apaixonada, sou aquela que quer fazer, não, deixa pra mim, tá aqui que eu faço, sabe? Não, deixa que eu faço. Não, amiga, faço de graça pra você, porque eu adoro. Só que é uma personalidade de um comportamento do tipo de um empreendedor. Então é muito bom se desenvolver nisso. E a história do Caio serve para nos mostrar, principalmente os seus resultados significativos. É que para mim, delegar é igual ter liberdade. Sim, praticamente, total, né? Se eu não consigo, eu quero isso. Se eu não conseguir delegar logo, eu fico muito amarrado na operação, e a operação começa muito cedo, 7 horas da manhã, vai até 2 da manhã. Só ali, você não tem tempo, né? E é todo dia, e é marketing, é comercial, é financeiro, é RH, é compras, é atendimento, é cozinha, então é muitos setores, total. Né? O negócio é muitos setores, então de fato... Só que assim... É importante isso, né? É importante, assim, mas se tu me perguntar a maior dificuldade, eu diria que a maior dificuldade é tu criar líderes hoje, tá? Né? Essa é a maior dificuldade, é tu criar líderes, né? Porque a dificuldade ela vai mudando, né? Eu tinha uma dificuldade eu cheguei no estágio que eu passei por ela, daí tu vai para uma dificuldade nova, né? Ela vai sempre, porque a dificuldade ela existe, né? Isso, até porque aquela história, né? A vida é feita de problemas, né? Como a gente falou antes. Seja um solucionador de problemas, que você vai ser bem sucedido. É isso aí, esse é o jogo de fato, né? A pessoa ter agilidade para solucionar problemas. Mas talvez hoje a questão mais difícil é formar líderes, assim, né? Talvez seja mais difícil. Por isso que também é o setor da empresa, que, digamos, é um líder para o setor, né? Por isso que o que tu menos tem na empresa é líder, né? Também pela alta dificuldade que se é. Então, quando tu tem um negócio, que tu já tem uma cultura implantada, que tu tem tudo muito bem desenhado, também é difícil, né? Porque não é porque eu tenho hoje 4 pizzarias, um escritório para administrar isso, 200 colaboradores, que é fácil. Exatamente. Né? Ele é difícil, né? Ele é difícil. Só que tu tem que ter tudo isso para tornar que ele é difícil, mas ele te traz liberdade, ele te traz, né? Ele é difícil porque tu tem responsabilidade, né? É difícil, mas não impossível, né? Isso, Vamos aproveitar, já que você trouxe nesse tema da liderança, que é uma das coisas que eu também quero aprofundar aqui, porque assim, já dá para entender que você tem já uma cultura bem implementada ali no Heróis da Pizza, né?
se tratando de tantas unidades e a quantidade de colaboradores que você tem, existe uma cultura muito bem implementada. Mas fala um pouquinho como que é a sua personalidade no sentido de realmente liderar essa galera, que geralmente que a gente sempre fala ali dos valores, né? Uhum. Porque eu acho que valores, o objetivo coletivo, o objetivo oculto e os valores envolvidos aí dentro desse contexto geral. Conta um pouquinho para nós como que é esse processo, qual que é diria que, o mantra de vocês ali, né? Que eu sempre falo assim que pessoas, igual aqui na alquimia mesmo, eu coloco, né, como uma dos nossos princípios e valores, o rápido, né, foco na ação. Então, todo mundo que chega fala, cara, a gente é uma agência que trabalha com digital, então é para ontem. O cliente chegou, não é para hoje, não é para a hora que ele pediu, é para ontem. Então, a gente sempre tem, dentro da nossa liderança, algumas percepções. Compartilha com nós aquelas percepções que você pode compartilhar. Então, dentro da liderança, o que acontece? Eu tenho o time, vamos chamar assim, dentro do organograma, né? A gente chama de guardião, devido à cultura, né? Então, os diretores é como se fossem os guardiões. Então, a gente tem o guardião dos recursos, que é o financeiro. A gente tem o guardião do cuidado humano, que a gente chama o cliente de humano. Né? Dentro da cultura, a gente chama o cliente de humano. Então, e a gente tem depois... Esse é o pessoal fora da loja. Sim. Né? Esse é o pessoal fora de loja. Eu tenho o guardião do atendimento, tenho o guardião do sabor, que é o que cuida das cozinhas. Então, a gente tem o time que fiscaliza as pizzarias. Depois tem os capitães das pizzarias, que são os coordenadores. E depois a gente tem os heróis, que é o garçom, que é o cozinheiro e tal, né? Então, a liderança, eu penso, né, que eu me moldo conforme o momento que eu estou trabalhando. Né? Se eu tô com o time de herói, ela funciona de um jeito. Se eu tô com o capitão, a minha comunicação é de outro jeito. Você vai respeitando a hierarquia ali. Isso, a questão da hierarquia. Então, com quem já é guardião, já é outro jeito. Esse eu já posso cobrar um pouquinho mais, porque ele já entendeu qual é a colocação dele no negócio. É uma coisa muito de liberdade. Assim, é como eu falo, eu não quero ser enxergado como dono e sim como CEO, né? Então, tu pode vir, legal. Tu pode falar, né? Por quê? Porque a gente entende que a gente está ali por um bem comum, né? A gente está ali por um bem comum. Então, primeiro que eu tento me moldar dentro de cada um, e outra coisa que eu faço é deixar muito abertos os nossos objetivos da empresa. Ah, legal. Né? Então, isso eu deixo muito transparente do que a gente quer fazer, para onde a gente quer ir. Então, algo que eu compartilho muito e trago eles para os meus sonhos. Né? Eu não digo nem meu, que se tornou sonho do negócio. Que se torna deles também, né? Eles compram. Porque primeiro era o meu sonho empreender. Depois, hoje, o negócio, ele criou uma vida que ele já tem uma direção que ele precisa ir. Não é mais tanto só o que eu quero, e sim o que nós, né? O que acaba sendo o que os humanos querem, porque é direto, vem para São Paulo, vem não sei para onde e tal. Então, hoje existe uma necessidade dos nossos humanos, nossos clientes, né? Então, a liderança eu acho que é muito sobre transparência, né? Primeiramente, é muito sobre transparência e muito sobre ouvir, né? Tu também entender o próximo. A gente trabalha muito forte empatia também, e porque isso é algo de mim já desde pequeno. Eu acho que a empatia é algo que se todo mundo tivesse, com certeza muita coisa seria diferente. Eu concordo. Né? Então, transparência, empatia, dar autonomia, né? Também, se eu tenho um líder, ele precisa entender que a decisão é dele, não é mais minha. Né? Legal isso aí. Então, e acho que dar autonomia é um negócio bem difícil também, né? Não, mas é necessário. Né? Toma! Adorei! Ele é necessário, né? Mas dar autonomia assim também não é um negócio assim, que você pode dar para qualquer um, né? Não, mas é necessário. É o que eu falo para eles, né? O negócio, ele é feito de regras. Só que inteligente é quem sabe quebrar a regra, né? Porque a regra existe para tu ter um fluxo legal. Só que acontecem situações que, se tu seguir a regra, tu vai ter um conflito. Então, verdade. Tu precisa ter o conhecimento e a coragem de quebrar a regra e assumir aquilo. Né? Então, por isso que tu se torna um líder dentro da Heróis da Pizza. Primeiro, pela questão da coragem, né? Enfim, entre algumas coisas que a gente sempre tenta perceber no dia a dia dos nossos heróis, né?
Mas eu acho que é um pouco de tudo, assim, a questão da liderança, né? Uma questão também de ser exemplo, né? Isso com certeza, de ser exemplo, mas eu acho que é mais ou menos esse o caminho aí. Total, né? Ah, quem tá gostando, gente? Dá um coraçãozinho aí, não é no Insta, né? No YouTube. Mas vamos lá. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Eita, essa pergunta aqui é boa, vou fazer, peraí. Tá. Eu vou fazer uma pergunta e assim, eu quero saber tanto do Caio como pessoa, como família e tal, mas também o Caio como empreendedor visionário. Como você se vê daqui 5 anos? Olha, eu costumo não pensar dessa forma, tá? Ah, Para legal. ser bem sincero, eu costumo não pensar dessa forma, até porque cada vez mais as coisas mudam rápido, Sim. né? Então penso eu que o planejamento não pode ser mais tão futuro, né, devido a essas mudanças. Só que assim, eu sou um cara sonhador, então volta e meia surgem novas ideias para projetos, Inovações, né, né? inovações, então tudo também depende um pouco do momento para cada situação, mas eu me vejo realizando um novo projeto que eu estou desenvolvendo. Eu penso em ter pelo menos 2 projetos que eu estou desenvolvendo prontos, assim, né? Então eu diria que de momento seria isso. Aí já fica todo mundo curioso para saber esses projetos aí. E Eu tenho uns spoilerzinhos, gente. e na parte familiar, assim, é seguir o que a gente Já vem tá bom, fazendo. né? 2 filhos. 2 filhos, é seguir o que a gente vem fazendo como família, assim, ser uma família unida. E o principal o que é o mais difícil da vida é tentar educar bem os filhos, né? Pode ter certeza que isso é mais difícil que empreender. Verdade. Educar bem um filho hoje. Isso é verdade, hein, gente? Meu Deus, eu que o diga. Qual que é a maior lição que você teve como empreendedor? Maior lição que eu tive, isso é bem difícil de te falar, porque são tantas situações, né? que a gente passa no dia a dia e tal. Eu acredito que olhar para dentro de mim, talvez assim, tentar olhar um pouco para dentro de mim e às vezes saber que, putz, errei, né? Assim, às vezes assim com algum guardião, com algum capitão, com algum colaborador, talvez saber que errei, assim, isso é algo difícil, assim, não pelo lado da vaidade, mas por ter errado com a pessoa, né? E saber que eu errei com aquela pessoa. Isso é algo assim, mas a lição acho que é olhar para dentro de si, tentar entender que a gente precisa melhorar, né, a cada dia, que, enfim, acho que é isso, acho que olhar para dentro de mim mesmo. Esse é um ponto bem importante mesmo, porque toda a minha trajetória e pelas histórias que a gente vem trazendo aqui no próprio podcast, e você confirmou isso sem precisar estigar muito, no sentido do quão é importante a gente estar bem com a gente mesmo, né? Porque aí a gente volta naquela brincadeirinha que não é uma brincadeira, que literalmente quem senta na cadeira do chefe é uma criança, né? E se a gente não trata essa criança, se a gente não acolhe essa criança, se a gente não vê os nossos problemas, que o Jim Rohn fala, né? Invista mais em você do que no seu negócio. Então, se você não busca autodesenvolvimento, não busca estar bem, como é você como pai, como é você como filho, como é você com as pessoas, como é você com você mesmo, né? E isso é muito importante no empreendedorismo. E é o mais difícil, que é tirar a sujeira debaixo do tapete, né? Fala-se uma verdade. Concordo totalmente com o Caio. Então, se você é um empreendedor, olha para dentro. Empreendedor não, gente. Ser humano. Ser humano que é ser humano, olha para dentro. Caio, me fala uma coisa. Como que você se lidar entre trabalho e família, assim, né? Que a gente sempre fala assim, separa a vida profissional, não existe, né? Porque se trata de uma pessoa. Mas existe uma forma de administrar, né? Conta pra nós um pouquinho, assim, como que você consegue administrar a família? Já deu para entender um pouquinho como delega, né, gente? Então vai aí dos pontos. Mas como que é isso, assim, trabalho, família, né? Eu acho que isso muda conforme o estágio que você está. Né? Então eu já tive num estágio do negócio que eu era muito operacional, então eu era muito mais trabalho que família, né? Legal. Hoje, né, como eu tenho realmente um time grande, digamos assim, bem setorizado, bem estruturado, hoje eu
né, graças a Deus eu tenho bastante liberdade, né, para, enfim, eu montar minha rotina, digamos assim. E dentro da família é aquilo, né? É ser presente, é tirar o tempo da família e tal. Por mais que muitas vezes para a esposa não é o suficiente. Para as esposas, né? Porque quando tu tem essa veia de querer empreender, tu também não consegue se desconectar, né? Até porque é gostoso, é uma delícia empreender, tá falando de negócio, tá vendo sobre não negócios. Não é trabalho, né? Você não tá trabalhando, né? Quando a gente viaja, ela fala, meu, pô, né? Às vezes eu vejo uma situação e falo, pô, isso aqui eu teria feito assim, isso aqui talvez feito assim. Eu falo, pô, nem aqui tu desliga. Mas é que é uma coisa que tá dentro da gente, é difícil assim dizer, né? Mas sim, é que a gente chega num estágio do negócio que a gente consegue ter liberdade, né? Então, dentro disso, a gente faz a nossa agenda, com certeza, para, né, pra gente aproveitar bem. Mas eu sou um cara bem conectado ao trabalho, gosto bastante, gosto muito de estar inserido. Então, ela também entende isso. E é isso aí. Eu sempre falo que o importante é saber negociar, né? Então, assim, negocia no trabalho. Pá. Eu sou um tipo de pessoa que negocia com meus filhos. Tudo que eu vou fazer, eu chego e falo, ó, vai ser assim, assim, assim. Tudo bem? Todo mundo concorda? Vamos pagar o preço junto? Porque eu sempre falo que, não vou falar só em empreender, mas desde a vida profissional, a partir do momento que você precisa começar a prover, você tem que negociar e dispersar o seu tempo, dividir as 24 horas ali dentro dos canais de prioridade, né? Então, isso faz parte. Então, tudo que você realmente for trazer ali no sentido de administrar o tempo, de agora eu estou trabalhando, agora eu estou com a família e tal, mas quando se trata de um empreendimento no qual eu falo, a minha irmã mesmo, minha família, ela sempre... você trabalha 24 horas por dia, você só pensa no trabalho. Porque para mim não é trabalho. Então, quando a gente está muito conectado ao nosso empreendimento, à nossa missão, né? Vamos falar assim, ao nosso propósito, à nossa missão, a gente acaba levando isso para dentro das nossas relações, né? Em casa, com os filhos. A Bia está aqui, trabalha comigo, né, gente? Pergunta para ela se eu descanso em algum momento. Para ela, parece que não. Mas eu estou super descansada. O que eu acho, de fato, é que esse hoje é um tema, principalmente na internet, muito forte. Né? Liberdade para quem empreende. E eu acho... que, para mim eu tenho certeza que está se gerando uma confusão nisso aí, que é o quê? O pessoal vende hoje, tem a liberdade, não sei o que, confundindo que ter liberdade não é trabalhar muito menos, ou não é não trabalhar, ou não é estar presente. O pessoal fica naquela, tem que ter liberdade, mas, colocando de uma forma que quem está iniciando no empreendedorismo possa ter a percepção que é não precisar fazer ou não precisar participar. Exato. E onde está totalmente errado. Né? Se tu pegar talvez aí os maiores CEOs do mundo, com certeza eles têm liberdade, mas o que eles mais fazem é estar conectado. É estar por dentro, é estar vendo relatório, é estar fazendo gestão. Então, acho que isso é algo que estão vendendo da forma errada. O que seria liberdade para você, Caio? Cara, liberdade é o quê? Eu poder tirar o meu tempo para ir fazer o meu esporte no meio da semana, eu poder levar minha filha para a escola, poder pegar ela, poder pegar um final de semana, fazer uma viagem, isso é liberdade, né? Mas colocam de uma forma, ter liberdade é tirar 60 dias seguidos de férias. Cara, não é isso. Isso não é liberdade, isso é imprudência, na verdade, isso é imprudência. Porque tu tem que estar conectado ao teu negócio sempre. Sim. Né? O fato de ser empreendedor é tu não precisar tirar uma férias de 30 dias corrida. Exatamente. Entendeu? Tu ser empreendedor, eu poder tirar 2 dias hoje, poder tirar 4 dias amanhã, talvez fazer uma viagem de 20 dias, só que deu estrutura para isso. Então isso é ter liberdade. Exato. Né? Poder escolher, né? É poder escolher. A liberdade está em você escolher. Agora eu vou trabalhar porque eu escolho. Agora eu vou para academia tirar um dia essa semana ou tirar 2. Eu acho que o pessoal está vendendo muito essa questão da liberdade e acaba que está confundindo um pouco, e quem está começando às vezes está comprando um peixe que não é a verdade, entendeu? Exatamente. Tá aí uma pergunta para ficar para vocês, hein? O que é liberdade para vocês? Num ponto de vista interno, não num ponto de vista do que a rede social está te vendendo, né? A ideia que está te vendendo. Eu aprendi isso muito lá atrás, assim, sabe? Nessa questão da liberdade, que quando eu comecei a empreender, eu comecei porque eu queria fazer R$500 naquele momento.
Só que foi se chegando essa pergunta para mim ao ponto de eu falar assim, cara, liberdade para mim, independência, ser rico, independência, ser riqueza, ter riqueza, ser rica para mim é eu poder ir e vir, e dinheiro não ser problema, e eu poder escolher estar ou não estar. Então, essa eu acho que é a percepção, você colocou muito bem no sentido de que, cara, eu escolho ir para academia, eu escolho estar com os filhos, eu escolho trabalhar, e eu acredito muito que a liberdade está aí. Me fala uma coisa, Caio, aproveitando assim, a gente está numa montanha-russa de informações positivas e negativas, mas conta e compartilha com a gente, assim, uma dificuldade que você teve, independente de negócio, vida pessoal, uma dificuldade que você teve na sua vida. Tive várias dificuldades, né? A gente pode pegar pandemia, por exemplo, uma dificuldade grande. A gente pode pegar agora o Rio Grande do Sul, né? A gente tem unidade de Gramado, então, né, uma situação bem grave também. Mas a minha maior dificuldade foi com a minha filha, né? Essa é uma história que eu sempre gosto de compartilhar, porque a gente descobriu no 5º mês de gestação, no exame morfológico, que a Isabelle ela tinha TGA, que é a transposição das grandes artérias. Então ela não podia nascer em Balneário Camboriú, porque não teria uma equipe preparada para ela ali, né? Então a gente precisou momentaneamente se mudar para Curitiba, que ela tinha que fazer o parto e já ser transferida para o Hospital Pequeno Príncipe, né? Só que quando ela nasceu, tudo se desenhou muito pior do que era para ser, porque ela convulsionou, ela teve só 40% de oxigênio, ela tomou uma medicação que a gente nasce com um furinho no coração que leva uns dias para fechar. E no caso dela não poderia fechar o remédio, ela tomou o remédio para não fechar, mesmo assim fechou, porque as artérias delas nasceram invertidas. O fluxo sanguíneo ele vai pro pulmão para ele oxigenar, depois ele vem e vai pro restante do corpo, só que o dela nasceu invertido. Então, horas depois do nascimento dela, já precisou fazer um cateterismo de emergência. Então ela tem furinho no umbigo, ela tem marca na barriga, tem na virilha, tem no pescoço, que ela foi bem manipulada. E no 5º dia ela conseguiu abrir o peito e fazer a cirurgia, né? A cirurgia de Jatene, que inclusive é um cirurgião brasileiro que criou esse método, né? E a partir disso a gente ficou um tempo na UTI, eu vi falecer 6 bebês na UTI. Então, hoje ainda ela ficou com 3 probleminhas no coração, né? Clinicamente, né, ela terá que fazer outras cirurgias. Então, eu acredito que até nisso, se for para ter um gancho, o empreendedorismo me ajudou. Que é ter a questão da postura que vai dar certo, do posicionamento que vai dar certo, e saber que a gente ia passar por aquilo ali unido, em família, todo mundo, né? Então, é muito difícil, né? Uma situação que, quando a gente traz para o lado familiar, é difícil, e no negócio jamais vai ter uma situação que possa se comparar. Tanto é que eu até rezava, né, para Deus precisar morar debaixo da ponte, eu moro debaixo da ponte, né, porque eu quero ter minha filha comigo. E é isso, assim, essa foi a maior dificuldade que eu passei, que em tese a cada dia a gente passa, né, porque ela toma uma medicaçãozinha e ela tem 3 probleminhas, né. Então uma coisa que é diária, mas que se no dia a dia eu ficar pensando nisso, cara, eu não vivo. De fato, é impossível viver se tu ficar pensando nisso, né. Então, claro que a gente dá para ela o melhor tratamento possível, né? Faz tudo do melhor e tenta levar de uma forma até chegar na próxima etapa. Então, quando chegar na próxima etapa, a gente vai ter um momento de sofrer aquela etapa, né? Então, a ideia é não sofrer antes. É complicado, né? Assim, quando a gente olha... a gente nunca consegue imaginar uma dimensão... Eu falo como mãe, assim, né? Eu falo que são situações que eu não sei muito lidar. Mas quando a gente vê uma situação em que a gente consegue imaginar um filho nosso, assim, numa situação, né? Igual a gente vê em Rio de Janeiro. Não consegue imaginar. Cara, igual a situação do Rio. Não consegue, não tem como, né? Toda pessoa que não passou por um problema, ela não consegue imaginar. É só quem vive, é totalmente diferente. É igual agora, vamos ser solidários lá com o pessoal do Rio Grande do Sul. A gente não consegue imaginar. Não consegue. É só quem tá na situação, é algo que assim, não existe, eu não consegui fazer um post. Teve um que me comoveu a ponto de me fazer chorar, assim, que minha irmã, inclusive, fez um post muito, muito bom no sentido do corpo de dor, que ela falou ali, né, que isso ativa o corpo de dor de muita gente.
Aí você contando essa história, né, a gente começa a refletir dentro das histórias de que grandes empresários, grandes empreendedores, grandes seres humanos que conquistaram... Eu estou lendo um livro, vou até compartilhar isso daqui aqui com vocês. O livro chama Resiliência e o Caralho. Inclusive, Caio, se você quiser ver esse livro, o livro chama Resiliência e o Caralho, eu tenho ele ali. É uma tragédia atrás da outra. Você vê pessoas assim, e pessoas de referência, tá? Você vê lá, tipo, atletas que ganharam medalhas, pessoas extremamente bem-sucedidas, pessoas que você olha assim e fala, nossa, você olha e fala assim, meu Deus, a vida foi fácil dessa pessoa, né? E aí você vê a história dessas pessoas e se comove no sentido de que, cara, olha o preço, olha a situação que a pessoa passou, a situação que a pessoa viveu. De assim, gente, realmente, você quer se sentir um pouco... Você tá ruim? Tá te faltando gratidão no seu dia a dia? Não precisa nem falar muita coisa, porque atualmente a gente vive assim, abre as redes sociais que você vai começar a ser um pouquinho mais grato, né? Porque vê as tragédias do Rio Grande do Sul, você já começa o quê? Olha pra janela do seu... Eu olho pra janela do meu quarto e falo, Senhor, muito obrigada. Eu acordo e durmo todos os dias agradecendo pela desgraça alheia, né? Desculpa a palavra, mas é verdade. Porque a gente olha a situação do colega... como está acontecendo no Rio Grande do Sul e fala assim, cara, vamos ser grato? Porque pelo menos com a gente não tá confortável comparado à situação do colega. E isso é muito importante, a gente se atentar e eu sou grata por você compartilhar a sua história, porque eu como mãe olho e falo assim, cara, vamos ser mais grato? Vamos agradecer mais a saúde dos nossos filhos? Né? E olhar para as histórias, pelos cases e pela força do Caio contar sobre o desafio da filha dele e ver que ela ainda segue, né, com a situação. E isso é muito difícil. E eu agradeço você compartilhar, porque realmente eu sou mãe de 3 filhos e os meus filhos são extremamente saudáveis e a gente às vezes precisa olhar para chegar ali e dar um abraço, né? Falar assim, me dá um abraço, filho, obrigado, né, por estar aí bem. Então, eu acho isso muito importante, a gente ter esse olhar para as histórias das pessoas. Eu fiquei comovida, tá? Assim, parece que não, porque eu tenho um caçulinha, gente, faz tempo que eu não vejo ele. Aí, negócio do Rio Grande do Sul, o Caio que já conta da filha dele, já deu vontade de... E ela que estava na piscininha nos seus stories, né? Isso. Era ela? Ela. Já deu vontade de ir lá brincar com a criança, gente. Mas é muito difícil isso, assim. E a gente não imagina. Quem olha o Heróis da Pizza não imagina o que tem por trás. E isso é importante, né? A gente compartilhar com as pessoas para a gente realmente ver. Cada um tem seu preço. Cara, você vai decidir fazer um negócio? Você vai pagar seu preço. E é seu preço. Não é o preço que eu paguei, não é o preço que o Caio pagou. A gente está aqui só para compartilhar e mostrar que é assim mesmo e que vai dar tudo certo. Né, Caio? Bom, vamos lá. O que mais? Deixa eu ver aqui. Cara, eu fiquei... Ai, meu Deus, podia ter cotado isso no final. Eu ando muito comovida, sabia? Com esse negócio do Rio Grande do Sul. Depois de ver a situação das criancinhas, sabe? Assim, tem cada o cara áudio, que desceu para pegar a boneca e não era uma boneca, era um bebê. E tu viu o outro que tava pegando as crianças no telhado? Que deu, eles falaram, pega minhas irmãzinhas também. Foi lá, tava as duas mortas. As duas mortas. Esse eu chorei. Meu Deus. Cara, eu chorei. E assim, eu tenho o meu filhinho caçula, ele mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tá com o pai. Tem 2 anos que eu não vejo ele. 2 anos. Aí eu olho para essa situação do Rio Grande do Sul e falo assim, Ellen, toma vergonha dessa sua cara. Vai lá ver, porque é uma situação meio complicada, assim, de divórcio, né, a briga da guarda e tudo mais, e a minha demanda. Mas é uma escolha que a gente faz, né? É uma escolha, de ir lá, de fato. De ir lá, eu buscar, ou eu realmente brigar para trazer e ele vir morar comigo, mas assim, isso tudo tá mexendo muito comigo. Então, tudo que se trata de filhos, eu tô muito sensível. Ah, passou. Vamos ressignificar. É complicado. Agora, Caio, vamos lá, meio que pra gente partir. Eu sei que vocês estão adorando, sei que vocês estão amando, mas vamos partir pros finalmente. E eu gostaria meio que, para encerrar, fazer algumas perguntinhas no sentido de que você diria para os empreendedores, aqueles que estão começando, porque igual você trouxe na sua trajetória de que, cara, ele continuou na contabilidade, foi conciliando o tempo para empreender no negócio dele. O que você diria para esses empreendedores que estão iniciando? Ou às vezes até aquele que está assim, vou, não vou, sabe? Quero empreender, mas não sei se eu vou, se eu não vou. O que você diria para esse pessoal? Então, primeiro, cada pessoa tem que ser fiel a si mesmo, ao seu objetivo de vida, aos seus sonhos, né? É difícil pra cacete, né? Mas tem que correr atrás, não tem outro jeito. Ninguém vai fazer por ti, ninguém vai fazer por mim. Então, quem quer empreender, cara,
arregaça as mangas e vai. Né? Arregaça as mangas e... Vai com medo mesmo, né, e cara? vai, assim, a única coisa que eu diria é assim, é o que eu passei, né? Algumas coisas vão dar errado, tenha percepção de corrigir rápido, né? Pense sempre na venda, né? Que isso, afinal, tem que entrar grana, senão não existe negócio, né? Pense sempre na venda. Uma coisa bem importante também é ter percepção de visão, né? Pô, toda situação que acontece na nossa vida, a gente tem que tentar enxergar ela no 360, porque estamos aqui nós dois, né? Vou dar aqui, o que eu tô vendo não é o que tu tá vendo. Exatamente. Né? Justamente. Existe a ótica de cada um, né? Eu tô vendo lá de cá, tu tá vendo lá de lá, então eu preciso ter uma visão 360. E o pior, que para algumas situações, quando são colocadas na mesa, às vezes nem tendo uma visão 360 a gente consegue enxergar, porque os olhos não conseguem ver tudo, né? Então, às vezes a gente tem que aparecer com uma coisa divina para resolver o problema. Por que isso é bom? Porque sempre tem uma saída. Sim. Né? Isso é bom porque de fato sempre tem uma saída, né? Tem alguma, isso dentro do empreendedorismo a gente tá falando, né? Às vezes tu vai ter alguma situação no teu negócio que tu vai achar que não tem mais jeito, mas cara, cavoca aí dentro da mente que alguma coisa vai sair, né? Tem que sair, sempre tem uma saída, né? Dentro do empreendedorismo sempre tem uma saída. Legal. E me fala uma coisa, o que você, na sua percepção, o que você acha que o empreendedorismo muda na vida das pessoas? Cara, sim, eu acho que muda muita coisa, assim, né? Eu vou falar de mim. Eu me sinto muito grato quando eu vejo os humanos lá nos rodízios, cara, felizes, alegres, aquela criançada correndo, pulando, se divertindo. Teve um dia que a gente foi depois da aula da Isabelle com os pais na pizzaria. Daí eu sentei ali com alguns pais e eles me fazendo algumas perguntas, eu comecei a contar, né? De algumas situações, de pessoas que já foram lá, que queriam me conhecer e tal. E daí nisso chega duas crianças, duas meninas. Ô tio, tu que é o dono, né? Eu falei, sou. Eu queria te agradecer por ter criado isso aqui. Que bonitinho. E eu tava falando de algumas coisas sobre isso. Daí tu veio duas meninas que estavam sentadas em outra mesa me falar isso. Olha, que legal. Então, quer dizer, isso aí pra mim né? é muito satisfatório. Assim, nossa, tipo assim, é a comprovação que tá no caminho certo, aquela sabe? Sensação, missão cumprida, né? É aquela sensação de missão cumprida que, ao mesmo tempo, traz uma responsabilidade, tipo assim, cara, vamos levar isso pra mais lugar? Vamos impactar mais gente, sabe? Porque quando uma coisa é boa, cara, tu não tem que parar ela, né? E um outro conselho também que eu posso dar para quem quer empreender tu tem que pensar no quê? O que tu tá vendo de futuro? Se for dinheiro e carro, tu não tem propósito. Né? Então, provavelmente tu não vai atingir o teu objetivo, né? Os meus sonhos, né, nunca foram sobre isso. Sempre foi, cara, eu preciso fazer algo que vai impactar as pessoas, que vai ser legal, porque o resto é consequência, né? Exatamente. Se tu focar no dinheiro somente, né, uma coisa é vendas, outra coisa é tu sonhar, quero ser rico, né? Mas tipo assim, tá, eu quero ser rico, eu quero ter aquele carro, eu quero ter aquele barco. Ok, mas como que eu vou fazer para ter isso? Né? Então a gente tem que focar no como fazer, né? Então quem está começando foca bastante no como fazer, que esse aí vai ser o caminho, né? Esse vai ser o caminho. Que legal. Praticamente meio que você trouxe um pouquinho na questão do legado, mas eu queria que você desse mais ênfase na questão do qual é o legado que você acredita deixar dentro dos seus empreendimentos, dentro não só dos empreendimentos, mas eu acho que até o legado familiar mesmo, assim, né? Algo que você pensa sobre legado. Cara, sobre legado, para ser bem sincero, eu penso em todo dia fazer meu trabalho bem feito e acho que o resto é a percepção de cada um. Eu vou deixar um legado aqui pro Caio, que é a história dele do nosso canal. O resto é a percepção de cada pessoa, que cada pessoa, né, enfim, alguma coisa vai servir para alguém, porque é assim, né? Sempre existe no outro alguma coisa que serve pra gente, né? Sempre. Então, tem coisas aqui que vão servir para outras pessoas. Cara, eu acho que é isso. Eu acho que o legado, eu acho que é através de eu tentar fazer o meu melhor sempre.
E isso é uma briga bem grande com o meu time, que isso é dentro da cultura. O que eu sempre falo, né? Se eu chego na pizzaria, por exemplo, eu vejo cadeiras desalinhadas, me incomoda. Por que me incomoda? Porque o herói, ele sabe que tem que estar alinhado. Se está desalinhado, foi uma escolha deixar desalinhado. Então, se eu sei que foi uma escolha deixar desalinhado, daqui a pouco vai ser outra coisa, daqui a pouco é outra coisa, daqui a pouco a gente perde a mão, né? Agora, se eu vejo alguém que está carregando uma bandeja com 3 garrafas de vinho, caiu e quebrou, não tem problema nenhum. Porque aquele ali foi um erro que aconteceu, entendeu? Sim. Então, acho que a gente tem escolhas e tudo que a gente faz, a gente tem que querer fazer o melhor. Porque a gente quer receber o melhor. Né? Essa é a minha Então, frase. eu quero receber o melhor. Então, eu preciso, em tudo que eu faço, fazer o melhor. Exato. Né? E até porque, até para quem trabalha na empresa, né, a gente trabalha para a gente mesmo. A gente está empreendendo, querendo ou não, né? Porque se tu está fazendo o teu melhor, às vezes tu não vai ter uma oportunidade naquele trabalho, porque é limitado o crescimento também, porque tu vai ter um coordenador, tu não vai ter 10 coordenadores, né? Um exemplo assim. Mas, cara, às vezes onde tu tá, pode alguém te ver e te convidar para ir para outro lugar e tal. Enfim, eu acho que fazer o melhor não deveria ser uma opção, e sim uma obrigação, né, pessoal, né, que isso faz bem pra gente, né? Sim, total. Arrasou, gente. Esse foi o episódio com Caio Pofo. Caio, muito obrigada por aceitar esse convite, estar aqui com a gente, compartilhar a sua história. Gente, acompanha o Caio nas redes sociais, nós vamos deixar aqui em toda a nossa descrição as redes sociais dele. E para você que está aí começando uma jornada empreendedora, não só no ramo da pizza, mas eu acredito que o empreendedorismo está no comportamento, então independente do seu negócio, eu tenho certeza que a história do Caio, assim como para mim, pode servir como aí um guia, né, para a gente sempre caminhar para acertar sempre. Então ficamos aqui com mais um episódio do Alquimia Videocast. Obrigada pela sua participação e eu vou ser mais grata ainda com aquele famoso se inscreve no canal, dá seu like, deixa seu comentário, manda pro amigo, sabe aquele print nos stories, marca a gente adora essas coisas, tá? Beijo no coração de vocês. Caio, até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada. Eu que agradeço. E a gente se vê no próximo episódio, gente. Até!